Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje eu trago um assunto muito importante, muito maravilhoso para os nossos corações e desde já peço a vocês que se inscrevam neste canal, deixe o seu like. E aqui nós vamos falar neste momento sobre garra na guerra. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto o qual eu vou começar a falar é 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42 ao 51, que diz assim: E olhando o filisteu e vendo Davi o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e o matou sem que tivesse Davi uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou-lhe, cortando com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Louvado seja o nome do Senhor. Garra na guerra é o que eu quero falar para vocês no dia de hoje. A cada dia que se passa, a vida ela vai se funilando ainda mais. Isso é porque mesmo que o Senhor nos prometeu a paz e também prometeu estar com os seus servos todos os dias até a consumação dos séculos, ainda assim o Senhor Jesus Cristo nunca disse que viver seria fácil. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, está escrito: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse o Senhor, porque eu venci o mundo. E quando ele disse essa palavra, como também foi dito a Josué: Não te mandei eu, ser tu forte e corajoso. Em outras palavras, isso significa que nós temos que ter a disposição para lutarmos quantas vezes for preciso, suportar, enfrentar obstáculos, oposições e haja o que houver, venha o que vier, ainda se cair ou perder tudo, se levantar no Senhor, se erguer novamente no Senhor. E isso é preciso ter garra na guerra. E garra que eu estou falando não é garra de animais, mas é determinação, é força, é ânimo, é perseverança, é ter dentro de si um espírito imbatível, levantando-se sempre, quantas vezes não for necessário e quantas vezes tiver vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, louvado seja o nome do Senhor, diz algo muito importante.
que nós vamos ler agora mesmo. Glória a Deus. 2 Timóteo 4, versículo 5. Ninguém que milita, ou seja, que luta, se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, ou seja, não será vencedor, não receberá o seu prêmio se não lutar legitimamente, ou seja, se não lutar de forma certa e se não lutar, vamos dizer assim, de forma correta. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa precisa pedir ao Senhor a graça para aprender com a vida, ser adestrado, lutar com sabedoria, ser uma pessoa que guerreia, vamos dizer, de forma espartana. É preciso lidar com o que lhe sobrevém. É preciso nós sabermos lidar. E como ter garra na guerra e vencer? Em primeiro lugar, eu quero dizer que, glória ao nome do Senhor, viver, estar nessa vida, é uma verdadeira guerra para subsistir e sobreviver. Mas uma coisa eu falo, não subestime a guerra e não ache que vai vencer ou subsistir emancipado do Senhor, nosso Deus. A Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem o Senhor nada podemos fazer. Então não adianta querer vencer, não adianta querer ter vitória, paz de espírito, sem o Senhor, tirando o Senhor da sua vida e remando o seu barco sozinho. Porque até então, para começar, o ar que respiramos vem dele. Se tira o ar, ninguém sobrevive na terra. É assim. Temos que reconhecer o Senhor. Como é que Davi venceu a guerra aqui? Primeiro, ele foi à luta, mas ele foi com o Senhor em sua frente. É o que diz aqui no versículo. Louvado seja o nome do Senhor. O filisteu era adestrado na guerra, ele era grande, ele era um gigante, ele tinha espada, ele tinha escudo, ele tinha lança. Ele era uma pessoa que não lutava, não era daqueles dias, era um lutador experiente. Davi era um rapaz franzino que não pegava na espada. Mas aí ele disse aqui, louvado seja o nome do Senhor, versículo 45, Davi disse ao filisteu: tu vem a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor, ele disse aqui, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá, aleluia, que há Deus em Israel. Então ele estava dizendo, hoje mesmo eu vou pegar e vou tirar a tua cabeça e vou jogar o teu corpo para as feras do campo, sozinho, com a minha força, com a minha inteligência, com o meu alforje, eu sou mais rápido, ligeiro do que você. Não, não foi assim que ele disse. Ele disse, hoje o Senhor é que te entregará na minha mão. Ou seja, ele foi à luta com o Senhor na frente. Davi sempre guerreou as lutas, mas ele sempre consultava o Senhor, ele sempre orava, ele sempre ia com o Senhor na frente. Então, na vida é assim. Nós lutamos, a Bíblia fala, não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, e sem se falar para poder sobreviver, e sem se falar que para se ter um bom emprego, ou para se ter, vamos dizer o que quer, é necessário lutar, se empenhar, se esforçar. É assim, e temos que ter o Senhor na nossa frente em primeiro lugar. Porque o Senhor sobressai tudo que o ser humano acha que tem, e que pensa que lhe dá vantagem para vencer. Se não tivermos o Senhor, nada temos na nossa vida. Segundo ponto, louvado seja o nome do Senhor, na guerra, mesmo que o medo assole, mesmo que às vezes você não saiba o que fazer, mesmo que às vezes a pessoa se sente impotente,
se sente frágil, mas ainda assim é para concentrarmos a nossa fé no Senhor, é não baixar a guarda, é não deixar o negativismo nos neutralizar a ponto de aquilo acabar conosco, nos consumir. Não, nós temos que nos levantar. A Bíblia fala já de outro cenário de guerra que eu quero falar para vocês rapidamente. Foi quando veio os inimigos até o encontro do rei Josafá para fazer a guerra. A Bíblia diz claramente que ele teve medo. A Bíblia diz claramente que a alma dele se angustiou. 2 Crônicas, capítulo 20. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que ele correu para pedir socorro. Mas ele imediatamente, a Bíblia diz que ele se dispôs a buscar ao Senhor. Ele se dispôs a clamar ao Senhor. Por isso que eu digo, ore ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Não importa que credo religioso você tenha, não importa se você pecou ou não, não importa se você conhece ao Senhor ou não, mas quando orar se refira ao Senhor Criador do céu e da terra e diga, Senhor, eu quero falar contigo, o Criador do céu e da terra, o Senhor pode me ajudar, o Senhor pode mudar minha história, o Senhor pode me libertar, o Senhor pode me curar, eu estou falando com o Senhor, Criador do céu e da terra, e tenha certeza que vai se cumprir na sua palavra o que diz o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57, que se não me falha a memória, que diz que todo aquele que vem até o Senhor, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Ou seja, você terá uma resposta. E você verá que o Senhor, o Deus de Israel, Deus vivo e único, o Senhor Jesus Cristo, ele é verdadeiro, ele é Senhor e ele vai te responder. Louvado seja o nome do Senhor. Josafá teve medo, passou por tudo isso aí. Angustiou-se, mas ele não deixou com que o negativismo neutralizasse, acabasse com ele, e que ele ficasse lá, ele e o povo, esperando a morte chegar e os outros vinham arrancar a cabeça dele, não. Ele foi orar ao Senhor, ele foi pedir direção, ele foi perguntar ao Senhor o que devia fazer, e ele disse, Senhor, eu não sei nem o que é que eu faço da minha vida, versículo 12, mas ele diz, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, se buscamos ao Senhor e não obtemos resposta, ainda assim é para mantermos a fé e dizer, Senhor, ainda que o Senhor não responda, ainda que o Senhor não queira me responder agora nem agir, acima de qualquer coisa, Senhor, a minha atenção, a minha fé, a minha força, a minha confiança, ela vai estar em ti. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor respondeu a Josafá. E o Senhor lutou a guerra de Josafá, que lê 2 Crônicas, capítulo 20, vai ver. E no final de tudo, o Vale de Beraca se transformou ali em Vale da Bênção. Ou seja, o povo que estava para morrer, Josafá também condenado à morte iminente, mas ali o Senhor deu vitória ao povo. Aleluia! E o povo teve despojo e alegria e glorificaram ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, e tiveram paz e tudo mais. Então, ore ao Senhor. Você que vai ouvir minha voz, que está ouvindo ou que está me assistindo, ore a Deus, faça um propósito com Deus. De quê? De dirigir-se a Ele com todo o seu coração, todo o seu ser, com toda a sua alma, reconhecendo seus pecados, que eu te garanto que tão certo como Ele vive, Ele vai te responder. Segundo ponto, louvado seja o nome do Senhor, garra na guerra. É entendermos, procurarmos entender a situação para lutar de forma correta. O que eu estou querendo dizer é que agir impulsivamente não é o bastante. A pessoa ter coragem também não é o bastante, não é tudo. A pessoa vamos dizer, ter uma inclinação para ser aventureira ou que é obstinado ou determinado, não é o bastante se não tiver o Senhor na vida. Outra coisa,
Não podemos ficar prostrados no desespero e nem tampouco devemos lutar para ganhar de forma desonesta. Não, aquele que luta, ele nem sempre vence, ele nem sempre ganha tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele não ganha nem sempre algo material na justiça, se ele não ganha, vamos dizer, alguma coisa que está se empenhando, mas ele ainda assim, ele não perde, vamos dizer, a fé no Senhor, ele não perde, vamos dizer, a inclinação para a luta e para se levantar. Ele faz daquilo ali um aprendizado e ele vai à frente, ele vai adiante. O vencedor é assim. Aquele que luta com garra, ele é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos lutar desonestamente. Não devemos lutar querendo algo que é contra a vontade do Senhor nosso Deus. Ou seja, o que você está lutando, se empenhando, analise para saber se é a vontade de Deus o que você está pedindo. E ainda que na vida você tenha sido açoitado, tenha sofrido, ainda assim, sendo machucado ou injustiçado, injustiçada, nós precisamos superar as fraquezas sem perder a bondade e ainda assim adquirir a verdadeira força. Não perder o amor, não perder a paz e não perder o coração nobre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Outro exemplo de luta em outro cenário, outra época em que Davi estava lutando. 1 Samuel capítulo 30. De repente vem um sinistro contra ele. Os inimigos vêm, saqueiam a cidade que ele estava morando e leva as esposas dele, a família, leva os filhos. E qual foi a reação de Davi? Aqui ele já era adestrado na guerra. Ele não era mais um menino que derrotou o gigante com o poder do Senhor. Aqui ele continuava com o Senhor na vida, mas ele já era um homem. O que é que aconteceu mesmo ele sendo homem? 1 Samuel 30, versículo 4. Ele chorou tanto, ele levantou a sua voz, ele gritou até que não houve mais força para chorar. Ou seja, é natural o ser humano chorar? É. Eu não estou passando aqui uma postura de autossuficiência, uma postura poderosa em que a pessoa se torna, como vamos dizer assim, como se fosse uma máquina de guerra. Não é isso que eu estou querendo passar aqui. Eu estou querendo dizer que na vida é necessário nós nos levantarmos e enfrentarmos as situações e que a viável principal é ter o Senhor na vida. Davi, ele chorou, qualquer ser humano chora. Quem é que não chora com um divórcio? Quem é que não chora com uma perca? Quem é que não chora quando sai do emprego? Quem é que não se entristece quando um parente, um filho, um ente querido morre? Ou que recebe o diagnóstico de uma doença incurável? Quem é esse que não se entristece? Sempre se entristece. E Davi, ele chega ali na cidade dele com os seus homens, fez uma viagem, quando voltou ali, a cidade saqueada, meteram fogo, levaram a família, levaram os filhos, e ainda mais, ele chorou até que não tinha mais o que chorar, se angustiou mais ainda, porque o povo olhava para ele e dizia, aconteceu porque a culpa é sua. Foi por sua causa que eles vieram aqui. Se você não morasse aqui, se não existisse você aqui, não tinha nos sobrevindo isto. Ou seja, o povo ali, eles estavam colocando culpa em Davi. Aquele que aprende a lutar com garra na vida, aquele que sabe lutar com garra, ele não vive culpando ninguém. Ele vive simplesmente procurando um meio de resolver a situação, de subsistir, de viver e de continuar de pé. E mesmo assim, com o coração puro, com o coração nobre, independente de quem mereça, quem deixe de merecer, porque a pessoa que luta, ela deve adquirir tudo de bom na vida, o bom para a sua vida e não se tornar uma pessoa amarga ou uma pessoa má de forma alguma. A Bíblia diz que queriam apedrejá-lo até com pedra. Vamos matar ele. A culpa é sua. É você o culpado. Mas uma coisa eu digo a você que me ouve e me assiste. Ainda que você tenha sido culpado, ou mesmo que não seja culpado,
Faça como fez Davi. Versículo 6, a última frase. Ainda assim, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Ele se levantou. Então todos na vida erram numa determinada hora. Se errou bastante, ainda que consciente, com maldade, pode mudar a sua vida, pode mudar os seus conceitos para o bem, para o que é bom, para o que é puro, para o que é agradável. E se sofre injustamente, tenha certeza que o Senhor, o Criador, está lhe vendo. A Bíblia diz que Davi foi consultar o Senhor e o Senhor disse: vá, luta, meu filho, vá, porque você vai libertar o povo e você vai conseguir. E a Bíblia diz que ele foi mesmo cansado ele foi. No meio da viagem ele encontra alguém que sabia onde é que estava todo mundo. E ali, louvado seja o nome do Senhor, foi ele com os seus 600 homens, com o seu exército particular, mas de repente 200 fica para trás. E aí eu lhe pergunto, você é daquele que vai adiante mesmo cansado ou é daquele que fica para trás? Louvado seja o nome do Senhor. Não estou condenando quem está para trás, quem parou, mas eu estou querendo dizer que perde na vida. Se deixou ser detido ou detida pelo cansaço, pela tristeza, pela falta de resposta, pela falta de ver um sinal razoável, aí se cansou, parou. Mas está vivo, está viva, se levante, continue, olhe para frente. Esses 600, 200 ficaram para trás, versículo 9, mais 400 foram adiante com Davi e lutaram mesmo e guerrearam. E tem uma coisa, recuperaram as famílias e os despojos, ou seja, as riquezas eram tantas que ali, olha, dividiu e ainda tinha mais e era despojo, como diz, até umas horas. Por quê? Porque aqueles que tinham roubado de outras cidades, de outros lugares e saqueado e matado injustamente, e ali acabou ficando para Davi e ficou chamado os despojos de Davi. E quando ele voltou para a cidade, o povo já não estava apedrejando ele, certamente já estava olhando ele e dizendo: o homem que queríamos apedrejar, ele voltou, ele trouxe minha filha, ele trouxe meu filho, ele trouxe a minha esposa, vamos saudar ele, saudou ele em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou dar exemplos, vamos dizer assim, do que é garra na guerra. E aqui eu quero falar em Hebreus, capítulo 11. Versículo 6, a começar, louvado seja o nome do Senhor. O que é garra na guerra? Glória a Deus. Vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 6. Glória a Deus. Aqui diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor nosso Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima do Senhor nosso Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, quer ser uma pessoa de garra na guerra? Primeiro, tenha fé no Senhor, porque como eu já disse, sem ele, nada podemos fazer. Mesmo que você me entenda e ache assim, ai, fanatismo, essa mulher fala demais de fé, essa mulher fala demais de Deus, espiritualiza muita coisa. Não, não estou espiritualizando nada, eu estou falando que é real. Eu estou dizendo que é real, principalmente nos tempos de hoje, onde a vida está mais linda do que nunca. Tanta morte, tanta coisa, e será que você não enxerga que precisa do Senhor? Não vai continuar assim, atribuindo que é um problema na terra, que é um problema disso, que é uma luta biológica e que é aquilo, você racionaliza de todos os meios e vê a catástrofe e vê o mal assim te alcançando e não quer se chegar ao Senhor. Não, problema seu, mas eu estou aqui falando que é real. Então ter fé no Senhor é necessário crer que ele existe, porque ele é o galardoador e só ele pode nos dar vitória em tudo. Segundo ponto, o que é garra na guerra, eu quero dizer a vocês. Versículo 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito.
Ou seja, ter garra na guerra muitas vezes é obedecer ao Senhor, mesmo que para isso eu tenha que abrir mão do que mais amo ou do que mais quero por amor ao Senhor. Aleluia! Abraão teve a fé provada e testada, e o Senhor pede a ele o que? O seu único filho, aquele que ele esperou 100 anos, aquele que ele amava e zelava e dava vida, foi o que o Senhor pediu a ele. E o Senhor faz isso? Faz. Às vezes o Senhor quer que venhamos abdicar, abrir mão de algo que gostaríamos tanto, que prezamos tanto, que está tão arraigado no nosso coração, que está tão lá dentro, e que é algo assim que eu quero tanto, e que está tão dentro que se eu não tiver cuidado vira uma idolatria, eu não percebo. E o Senhor, ele provou a Abraão, e Abraão obedeceu. Mas só que na realidade o Senhor não queria um menino morto, mas testou a fé de Abraão e disse: olha, eu quero, e acabou-se. E ali partiria de Abraão em seu livre-arbítrio, obedecer ao Senhor ou não. Outra coisa, o que é garra na guerra? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24 está escrito: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo do Senhor nosso Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E pela fé ele deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Ou seja, o que é garra na guerra é recusar o momentâneo gozo do pecado, a oferta que às vezes é grande e fácil, e que vem para se ter uma vida melhor, e que vem para dizer que é o sonho da sua vida, mas é de forma ilícita. Recusar por amor ao Senhor e lutar, mesmo que não veja nada, e ficar firme contra o pecado, e mesmo que não receba o que quer, ficar firme na fé e não abrir mão de ter um coração nobre. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, ele viu a terra prometida, mas não entrou nela. Ele teve uma questão com o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou a possibilidade que ele tinha para ser o futuro Faraó, rei do Egito. Ele recusou tantas coisas pelo invisível. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele preferiu ser assim do que ter por um pouco de tempo, a Bíblia diz aqui, o gozo do pecado. Ou seja, se diz por um pouco de tempo, é porque certamente ele viveria pouco. Porque tudo que é visível, a Bíblia chama de temporal, ou seja, no instante se passa, riqueza se passa, fama se passa, vamos dizer assim, conquistas humanas, o valor se passa, mas a vida com o Senhor nosso Deus e a vida eterna fica, prevalece até pós-morte. É assim. Outra coisa, garra na guerra, versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fugida o exército dos estrangeiros, ou seja, apagaram a força do fogo. Sabe o que quer dizer isso? Aonde tiver guerra, lutar pela paz. Escapar do fio da espada, o que é isso? Ainda que um diagnóstico médico venha para você e diz assim, você está com a doença incurável, a sua morte é iminente, você ali lutar, orar em fé, louvado seja o nome do Senhor e o Senhor te curar, é o mesmo que escapar do fio da espada, louvado seja o nome do Senhor, como também vim para o Senhor escapar do fio da espada dele também, mesmo que tenha que lutar para viver, mesmo que tenha que sofrer, mas se sofre com dignidade, se sofre fazendo boa coisa, é muito melhor do que sofrer com má fama. Aqui diz a palavra do Senhor,
1 Pedro 4,12, não estranhe a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como coisa estranha vos acontecesse. Alegrai-vos de seres participantes das aflições do Senhor Jesus Cristo. Aí aqui, versículo 15, nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como aquele que tomou a mulher dos outros, ou como aquela que tomou o marido dos outros, como se intromete em negócios alheios, mas se padece, se sofre, se até morre, que seja como cristão, como uma pessoa honrada, e não se envergonhe, antes glorifique ao Senhor Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa do Senhor nosso Deus. Ou seja, é tempo do Senhor julgar nossas obras. Nunca desista, não desanime, creia no potencial que o Criador te deu. Levante-se e continue lutando. Enquanto a vida, continue lutando. Deus te abençoe.